Pô, parecia que a poeira tinha baixado. Mano, parecia. olha essa porra. Um mês de silêncio até agora. Eu quero ver, Mas, né? galera, Então atrás veja das comigo. grades aí, o caos Veja foi de aqui. novo. Desde o fim do julgamento, o Pedrinho não parou, aprontou um monte. E nessa última semana ele chegou a ser mandado pra solitária. Eu pensei que esse Sabe cara o que é tinha solitário? vazado, Aquele ele tava fora da quartinho lá, cadeia, o maluco mano. fica lá, porra, perdido lá, no fundo, isolado completamente. Quer saber o que ele fez na cadeia e quais as consequências disso para a liberdade dele? Vem comigo que eu vou te atualizar agora. Vamos lá. Ah, mas será que é verdade ou é um bagulho de mídia? Eu acredito, mano. Esse cara foi mesmo. A maior treta do ano passado foi dele. Acho que é mídia. Tipo, ele tá sendo, tá sendo julgado igual aos outros. A gente ficou lá, Tá o cara, caralho semana ser atrás, bancada. esmiuçando cada detalhe, você deve lembrar disso. Que Quem louco. nessa época manda um salve aí que eu já vou estar vendo. Mas ó, não é que eu gosto de fofoca, ok? Mas É máfia. depois da prisão do Pedrinho, as coisas ficaram mais calmas, o assunto morreu, parecia que tava tudo numa boa, mas não durou muito tempo. De lá pra cá, galera, o Pedrinho pagou de bom moço, né? Conseguiu algumas vantagens lá e já perdeu tudo. Aconteceu, foi tipo uma montanha-russa, né? O cara violou regras do presídio, foi até parar numa solitária por causa de confusão. Quer saber dos detalhes? Cola comigo que eu tô por dentro de tudo. Enrola pouco, enrola Eu sei pouco. tudo, vou trazer pra vocês agora. E sabe o que é doido? Caso igual esse aqui do Pedrinho, vira uma enxurrada de vídeos na internet e tem gente ganhando dinheiro só colocando podcast. Olha lá. Pra fins de prostituição, e o juiz deu uma sentença de 50 meses de acusações mais graves, que era extorsão e as acusações de tráfico sexual. Sobraram, digamos, as acusações mais leves de transporte de pessoas pra fins de prostituição, e o juiz deu uma sentença de 50 meses Mas vocês não conseguem acompanhar o raciocínio ele aqui, estava pai. preso no centro de detenção metropolitano do Brooklyn, em Nova York. É uma prisão de segurança máxima, né? Uma das mais violentas do país, inclusive. Aliás, é nessa prisão que o Maduro e a esposa dele estão hoje, sabia disso? Enfim, o Pedrinho cumpriu 14 meses de detenção nesse presídio, porque, lembra, né? Ele ficou preso lá desde setembro de 2024, vários meses antes do julgamento. Então, dos 50 meses que o juiz deu na sentença final, já tinha passado um ano do Diri preso. Então, esse tempo desconta do tempo total da sentença. Como se ele tivesse pago antecipado, sabe, até o fim do julgamento. Beleza, o Diri ficou lá na prisão do Brooklyn, até que quando completou 14 meses, ele pediu pra ser transferido. Sabia dessa? Ele pediu pra ser transferido. Diri e a defesa dele pediram pra ele cumprir a pena de 2 anos e meio que faltavam em outro presídio, né? O FCI Fort Dix, em Nova Jersey, pro Diri ficar mais perto da família. Aí beleza, o juiz aceitou, o Diri foi transferido e tá lá desde o ano passado. E detalhe, ok? Esse é um presídio de segurança mínima. São de máxima pra mim. De lá pra cá, galera, o assunto sobre o Diri esfriou, né? Que nada muito importante aconteceu, mas a real é que tem muita coisa rolando ainda. Por exemplo, até hoje a defesa do Diri continua tentando reverter a condenação dele. Até hoje, o Diri declara inocente de todas as acusações que fizeram contra ele. Mas tem lá na justiça mais de 70 processos civis nas costas dele, cara. Inclusive um novo que foi aberto agora não, um ex-ator infantil. Se você quiser até te contar esse babado em outro vídeo, comenta aí. Que loucura, quer saber de babado? Eu meto, mas não invento. Mas olha, É máfia demais, mano. E como agora é um presídio de segurança mínima, ele não tá Justiça só de vida, viado. Só depois mesmo. Puta que pariu, velho. O departamento de prisões, ele não divulga Quase tá fudido, mano. Desespera um bagulho desse. Quem divide a cela com o Diri. Mas a gente sabe que ele não tá sozinho. Beleza, o Diri tá lá, confinado, esperando os advogados conseguirem reverter a prisão dele, ou o tempo passar e ele terminar de cumprir a sentença de 50 meses. Descontando também o que ele tinha pago, lembra disso, né? Então a prisão ia acabar em novembro de 2028. Mas como ele tava se comportando bem na prisão antes do julgamento, ele tava fazendo terapia... Eu mesmo nunca mais vou pra uma festa deu um desconto de Hollywood de cara pra ele, ok? E a pena oficial ia até abril de 2028. Mas que você não Só sabia, fica até as 8 horas da noite. Dele, mudou algumas vezes. Tá Vamos lá, louco. pra vocês entenderem, ok? 2 meses depois da sentença final do juiz, em novembro do ano passado, rolou uma fofoca, tipo uma fofoca daquelas. Rapaz, senta aí. Acontece que na semana que o Diri foi transferido pro novo presídio, uma reportagem disse, fontes internas confirmam que o Diri estava produzindo bebida alcoólica e bebendo dentro da prisão. Quem contou isso pra imprensa? Ninguém sabe. Mas foi o suficiente pra dar problema. Só contar... Cara, é empresário. Não tem uma fome lá não, pô. Cara, é impossível empresário, o Diri mano. ter feito isso? Não. Ainda mais no presídio de segurança mínima. Essa bebida alcoólica é comum nos presídios. Os presos misturam refrigerante, açúcar e fruta e deixam, né, fermentar lá por um tempo. Aí essa mistureba vira bebida alcoólica. E lógico, isso é proibido dentro da cadeia. Essa notícia rodou a imprensa, gerou um bafafá, tanto que a família do Diri e a assessoria de imprensa dele vieram a público defender ele, falando que isso era mentira e tal. Que é isso? Diri bebê? Diri bebê? Que é isso, né? Foi o Pedrinho. Insistiram, falando que é mentira, que ele tava focado na reabilitação, né? Bebê, que é isso? Mas ele já colocou o departamento de prisão com o holofote em cima dele, concorda? Mas pior, na mesma semana, o Diri foi acusado de ter feito uma ligação com mais 2 pessoas ao mesmo tempo. Hello, Michael, it's Diddy, man. Isso é proibido no sistema prisional. Será que ele tava ligando e falando assim, deposita pra mim. Deposita, senão eu não vou libertar o teu filho. Será que era isso? Porque no Brasil tem isso. Bom, o que saiu na mídia é que o Pedrinho ligou pra uma mulher não identificada. Ele pediu pra essa mulher providenciar umas visitas pra ele no final de semana lá e que esses visitantes trouxessem 200 notas de $1 pra ele. Peter, mas pode dinheiro na prisão? Até pode, mas não assim. Nas regras dos Estados Unidos, os visitantes podem levar moedas, né, pros presos usarem naquelas máquinas de vendas automáticas. Notas, não. E ele pediu notas. Mas esse nem era o maior problema, ok? A conversa do Diri com essa mulher continuou e ele disse que precisava falar com, abre aspas, o cara do mundo digital pra conversar com ele sobre blogs. Aí a mulher perguntou se ele queria que ela acionasse esse cara naquela chamada. E o Diri respondeu que sim. Então o cara foi colocado na chamada junto com eles.
Então olha só, no começo da conversa, o Diri pediu dinheiro em espécie, cash, em nota, ok? Mas até ele só pediu, ele não tinha o dinheiro lá com ele. Então na prática, até aquele momento, ele não tinha violado a regra. Agora, colocar uma terceira pessoa na chamada, isso sim viola diretamente outra regra. Aí o Diri teve que se explicar pro pessoal do presídio, e ele falou que a mulher no telefone era advogada dele, e o cara que entrou na chamada era o chefe de comunicação jurídica. Aí ele também negou que falou qualquer coisa sobre blogs. Ele também falou que ninguém tinha informado ele sobre essa proibição de chamadas em grupo, né? E que ninguém tinha dado pra ele manual de admissão daquele presídio. Bom, o resultado é que as autoridades recomendaram um castigo pro Diri de 90 dias sem usar o telefone e sem ir pro refeitório. Mas não foi divulgado se o presídio aplicou esse castigo. Um representante dele, do Diri, divulgou que essa tal ligação aí não foi uma infração, porque era advogado do Diri falando com ele, e o conteúdo da ligação é protegido pelo sigilo entre advogado e cliente. E além disso, ele contou que o Diri tá lá focado em ser uma pessoa melhor. Ele tá trabalhando na biblioteca do presídio, tá dando aula de motivação e orientação também pra vida dos outros presos. Ele também ajudou a organizar e financiou um jantar de ação de graças pra 1.000 detentos. Então a versão dos representantes do Diri é que toda fofoca é falsa e que é comum ter rumores com gente famosa. Bom, a gente não tem mais detalhes sobre as investigações internas desses casos da bebida aí e do telefonema com mais de 2 pessoas ao mesmo tempo, mas depois disso a data de libertação do Diri mudou de abril para junho de 2028. Os meses foram passando, 2026 foi acontecendo e saiu a notícia de que o Diri estava se comportando bem, ele está até participando do programa residencial de tratamento para abuso de drogas. É um projeto que tem dentro do presídio, né, para ajudar os presos que têm vícios. E quando um preso participa desse programa, ele também acaba conquistando uma redução de pena. Então a saída que tinha ido para junho de 2028 acabou pulando para janeiro de 2028. Quer dizer, né, agindo direitinho, ele avançou a liberdade dele em 6 meses, cara. Mas isso já mudou também. Isso porque, há uns dias atrás, o Diri se envolveu numa briga dentro do presídio. Mais uma vez, a gente não tem todos os detalhes, porque o sistema prisional não sai divulgando tudo que acontece. O cara que envolveu essa briga é MVP. Um outro preso. Uns falam que foi só o detento, né? Sem mais detalhes. Uns falam que a briga foi um colega de cela e tal. Uns falam que eles brigaram verbalmente, se xingaram e tal. Os guardas separaram os dois, né? E outras coisas falam que tentou comer ele, ele falou, cara, não vou deixar. Preso, que ninguém sabe quem é, mas ele teria começado insultando ele. Falou, então eu vou ter que te bater, mano. Ali e foi resolver por conta própria. O cara falou, não vou deixar. Empurrar, a briga evoluiu pra soco e chute, e aí sim os guardas entraram no meio e separaram os dois. E por isso o Diri foi mandado pra solitário. Insultando o Diri. Aí o Diri não aguentou, ouvi quieto ali e foi resolver por conta própria. Os dois começaram a se empurrar, a briga evoluiu pra soco e chute, e aí sim os guardas entraram no meio e separaram os dois. E por isso o Diri foi mandado pra solitário. Em nenhum lugar conta se o outro cara também recebeu essa punição, né? Os notícias só falam do Diri. Também, pô, quem vai querer saber do outro cara, infelizmente, só a família dele. Pra quem não sabe, o sistema prisional dos Estados Unidos tem regras pesadas dentro da cadeia. Se meteu em briga, cara, vai ter castigo. Pode ser ir pra solitária, pode ser perder privilégio dentro da prisão, e pode até perder o que já estava acumulado no progressão de pena, cara. E a situação do Diri hoje está seguindo exatamente essa lógica. Ele foi pra solitária e acabou de ser uma nova data pra libertação dele. Agora é pra fevereiro de 2028. Então depois dessa briga, o Diri ganhou mais 1 mês de prisão. Até agora a defesa do Diri não comentou o caso, nem a assessoria de imprensa dele. E lógico, né, o Diri pode ainda reverter essa situação, continuando os programas de reabilitação e mantendo o bom comportamento no xadrez lá. Se depois dessa briga ele não se meter em outra confusão, pode ser que daqui a uns meses ele consiga reduzir ainda mais a data pra ver a libertação cantar. O desafio aqui, cara, tipo, se ele vai conseguir se controlar até lá, né? Porque o maluco tá difícil controlar lá. E outra questão também é que a gente, né, não pode esquecer que qualquer preso famoso vai chamar atenção. Facilmente vira uma espécie de